Pessoal, boa noite. Esse é o Papo Ligeiro, comigo, Nilson Prado. E hoje eu tenho uma grande satisfação de receber ele, que é produtor rural, empresário, foi deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Lissauer Vieira. Deputado, boa noite e obrigado pela presença. Boa noite, Nilson. Boa noite a todos os internautas, todos que seguem o Papo Ligeiro. Parabéns primeiro por essa iniciativa, por poder estar levando o empreendedorismo, a conversa, a discussão do futuro da nossa cidade para todas as pessoas aqui da cidade de Rio Verde. Para mim é um prazer enorme estar com você aqui nesta noite. Obrigado. Deputado, o papo é ligeiro, então a pergunta também tem que ser ligeira. O senhor é filho de produtor rural e também é produtor rural. Nascido no Rio Grande do Sul, veio para Rio Verde com 8 anos. Ajudou seu pai na fazenda, empresário no ramo de comunicação. Como e por que o caminho da política? Nilson, sempre eu tive uma veia política dentro da minha família. O meu pai, lá no Rio Grande do Sul, eu tive tios prefeitos que sempre foram ligados à política, e aqui em Rio Verde, da mesma forma. Eu sempre atuei nos bastidores políticos, e em 2013, na segunda eleição do prefeito de Juraci, eu assumi a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Rio Verde, e ali eu me identifiquei muito com o trabalho político. Em 2014, resolvi ser candidato a deputado estadual pela primeira vez. Não era um nome conhecido, ainda estava muito engateando na política, e graças a Deus o nosso projeto deu certo e nós conseguimos atuar durante 8 anos no Parlamento do Estado de Goiás, sendo 4 anos presidente da Assembleia Legislativa. Isso mostra a capacidade de gestão, o trabalho que nós fizemos, o bom relacionamento que a gente teve com os parlamentares, com os membros do Executivo Estadual, que colocou Rio Verde pela primeira vez na história num patamar de ter um presidente da Assembleia Legislativa, e de fato, de forma inédita, eu consegui ser reeleito através de uma mudança da Constituição do Estado de Goiás, e fiquei 4 anos como presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Então, essa veia política, ela vem mesmo de família, de construir pontes, amizades e ajudar as pessoas. Como você falou, eu sou de família de produtor rural. O meu pai, a minha família veio para Goiás para produzir, para abrir o Cerrado goiano lá no fim da década de 70, começo da década de 80. Isso. Ele chegou aqui em 1979. E está nas nossas veias também, está no nosso sangue o desenvolvimento econômico, o progresso e o fruto do trabalho que gera todo esse desenvolvimento que tem a nossa cidade e toda a nossa região. Eu divido em tópicos, então vamos falar um pouco da questão do enfrentamento. Estudando sua trajetória, deputado, me deparei com algumas falas de seus familiares, como a do seu pai, senhor Carlos Vieira, que disse que o senhor era muito tímido. Da sua mãe, dona Cecília, que também disse que o senhor era muito calado, e também da sua esposa, Camila Vieira, que falou que o senhor não era de falar muito. Já o senhor diz que, abre aspas, que não era tímido, apenas não precisava usar, fecha aspas, fala do senhor. Além da timidez, o senhor quebrou outro paradigma para entrar na política? Com certeza, a vida pública e o crescimento da gente como pessoa ou como profissional, sempre nós temos que quebrar paradigmas constantemente. E eu sempre falo, as pessoas às vezes não acreditavam que eu tinha esse potencial de fala, de relacionamento, por ser uma pessoa, de fato, às vezes mais retraída, não vou falar com timidez, mas eu não tinha motivos para poder ser naquele momento, não tinha necessidade. E foram vários paradigmas quebrados. Eu considero que um dos paradigmas meu e o crescimento que eu tive no processo político eleitoral foi uma reeleição de deputado estadual, que já é muito difícil, a eleição e a reeleição, mas a ascensão à presidência da Assembleia, como eu cheguei. Eu cheguei à presidência do Parlamento do Estado de Goiás sem o apoio do governador, que estava eleito naquele momento com mais de 60% dos votos da população do Estado de Goiás, e em uma articulação de relacionamento durante os 4 anos, de seriedade, de cumprir palavra, de falar e não voltar atrás. Então tudo isso me deu credibilidade com os meus colegas parlamentares na oportunidade de ganhar do candidato do governo do Estado naquela oportunidade de 37 votos a 4. Então isso foi um paradigma quebrado, obviamente, e nós, ao longo do meu mandato, quebramos outros paradigmas, outras
ações que nós fizemos que a gente conseguiu uma gestão de referência para o estado de Goiás e, por que não dizer, para o Brasil. Antes da gente continuar, eu queria pedir a você que está nos assistindo para inscrever no YouTube, Papo Ligeiro, tudo junto. E também para nos seguir no Instagram, Papo Ligeiro, tudo junto. Eu queria falar um pouquinho da taxação do agro. Não tem como falar com o senhor sem falar da taxação do agro. Certeza. Deputado, falando em taxação do agro, de um lado, ouvimos pessoas que falaram que o senhor não colaborou com os planos do governo Caiado em relação à votação da taxa do agro, que o governo queria que a votação fosse virtual. Fato que não ocorreu. E que também o senhor expulsou do plenário da Assembleia o senhor Pedro Salles, né, presidente da Gol Infra, ao qual o senhor já se desculpou. É algo que também desagradou o governo. Também ouvimos que o senhor poderia ter deixado a votação para o próximo pleito, pois o senhor já estava em fim de mandato como presidente da Lego. E aí, deputado, qual lado o senhor estava naquele momento? Nilson, isso é importante a gente tocar nesse assunto, porque muitas pessoas que às vezes não acompanharam o processo de perto ou não entendem a formulação do regimento interno da Assembleia pensam algumas coisas diferentes do que aconteceu de fato no momento. Quando você fala que eu contrariei o governo colocando a votação presencial, de fato, nós vimos em votações híbridas, que é o virtual ou o pessoal, desde a época da Covid. Né? Então, a única votação nos últimos 3 anos na Assembleia Legislativa que eu coloquei 100% presencial foi essa. Nós conversamos com todos os representantes do setor produtivo, e eu quero abrir um parêntese aqui, até peço um pouco mais de tempo para explicar isso. Em defesa do setor produtivo no estado de Goiás, em parlamento estadual, como representatividade parlamentar estadual, quero deixar muito claro, estadual, nunca teve na história da Assembleia Legislativa um deputado que mais representou o setor produtivo. Eu desafio aqui qualquer um que assista, que seja produtor rural individual, que precisou do meu gabinete ao longo desses 8 anos, ou entidades como FAEG, a ProSoja, a Associação dos Produtores do Vale do Araguaia, a Associação dos Irrigantes do Estado de Goiás, o senhor tem um que histórico buscar de defesa. uma história em defesa do setor produtivo. Eu sou produtor rural, sou filho de produtor rural, eu sou contra, fui contra e continuo sendo contra essa taxação. Eu me desgastei muito com o governo, qual eu ajudei durante os 3 anos e meio anteriores à taxação a fazer reformas importantes e a equilibrar as finanças do Estado. Se você pegar um pouquinho e se recordar como era o Estado de Goiás na questão das finanças, como quando o governador Ronaldo Caiado assumiu, se hoje nós temos resultados na segurança pública, se nós temos resultados na educação, se o governador tem uma avaliação satisfatória, isso se deu muito na minha gestão como presidente da Assembleia, que nós aprovamos. Fiscal foi um dos grandes feitos do senhor? Um dos grandes feitos, a recuperação, o regime de recuperação fiscal, que é o RRF, assinado pelo presidente Bolsonaro no dia 24 de dezembro do ano de 2021. Foi o único estado que conseguiu. O único estado naquela gestão. E aí conseguiu obter recurso do governo federal a partir Exatamente. Nós deixamos de pagar uma dívida de 300 milhões de reais por mês para pagar no primeiro ano 40 milhões de reais no ano. 300 milhões por mês para pagar 40 milhões de reais no ano com a renegociação das dívidas. Era 3,6 Mas isso, bi por ano. Exatamente. Isso foi um caminho muito árduo que foi percorrido durante 3 anos. Matérias difíceis, reforma de previdência, estatuto de servidor, autorização de vendas de estatais, tudo isso eu liderei na Assembleia. Tudo isso foi feito através de mim em parceria com o governo. A minha maior mágoa com o governo foi que nesse processo da taxação eu não fui consultado e não foi conversado. Eu fiquei sabendo pela imprensa no primeiro momento e depois, obviamente, o governo, com a força que tem, em final de mandato, conseguiu aprovar a matéria. Agora, me perguntam, muitas pessoas questionam, o porquê você não segurou? O presidente da Assembleia Legislativa, Nilson, só para você entender, ele pode muito, mas ele não pode tudo. Cada parlamento, seja a Câmara Municipal, Assembleias Legislativas e o Congresso, através do Senado e da Câmara Federal, tem um regimento interno. E esse regimento tem que ser cumprido. Eu vou te citar um exemplo aqui. Você já ouviu falar muito de medidas provisórias. O governo federal, os presidentes da República, todos usam as MPs para atuar em matérias de urgência, para poder fazer alguma coisa que eles classificam como urgência. Todos os presidentes usam medidas provisórias. Por quê? Porque não tem, às vezes, prazo legal para poder ter a votação. Tem que passar pela Câmara. Exatamente. Nós não temos isso aqui no regimento da Assembleia nem na Constituição do Estado. Se o senhor não colocasse em votação, a própria Assembleia, os próprios deputados poderiam votar sem o senhor? Sim, porque a nossa mesa diretora ela é eleita individualmente, não é chapa.
Então o primeiro secretário é votado e eleito, vice-presidente. E o primeiro secretário, ele faz a pauta junto com o presidente. Quando a matéria vem de regime de urgência, o artigo 106 do Regimento Interno da Assembleia fala claramente: regime de urgência e preferência, ele pode ser encaminhado pelo governo do estado ou por um parlamentar. E o requerimento ele tem que ser lido e votado imediatamente pelos deputados. Aprovado, tranca a pauta para outras votações. Entendi. Então existe vamos dizer assim, essa ferramenta no regimento interno para o governo, obviamente que tem a força dele, poder aprovar matérias em situação de urgência e emergência. Então, a partir do momento que aprovou a urgência, não sou eu, como presidente da Assembleia, que tenho a condição de votar, trancar uma pauta ou não trancar. Os deputados poderiam votar a matéria sem a minha presença, convocar uma sessão sem a minha presença e votar. Então isso eu quero deixar muito claro, porque eu fui contra e continuo sendo contra essa taxação. Deputado, só continuando, dos 22 deputados estaduais que votaram a favor da taxa do agro, 11 não foram reeleitos. Exato. Será que o voto a favor foi uma forma de agradar ao governo e conseguir algum cargo em troca desses 11? Eu não tenho dúvidas disso. Já não estavam eleitos? Já sabiam que não estavam eleitos, foram lá e votaram a favor do governo. Nilson, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E não estou aqui para julgar parlamentares que não foram eleitos ou os que votaram a favor ou contra. Eu estou aqui para dar a minha opinião. Uhum. Todo mundo vive de expectativas. Certo. Isso é fato. E, obviamente, se você vem de uma derrota 20, 30 dias antes e o governo coloca uma matéria polêmica dessa, se você tem condições e muitos de negociar uma estrutura, alguma coisa para você poder sobreviver, talvez até politicamente, obviamente o cara está perdido. Aí foi o interesse pessoal que prevaleceu em relação ao... Lógico, e a gente percebe lá, e esses 22 votos, da grande maioria, foram votos muito suados, e eu trabalhei junto com todas as entidades do setor agropecuário para poder convencer os deputados de mudar a ideia e votar a favor, contrária à matéria, e a favor dos produtores rurais. Mas, infelizmente, a força de governo é muito grande e nós perdemos, né? E a vida é assim, ela é feita de vitórias e de derrotas. Isso faz parte até mesmo do crescimento do ser humano. Nós temos que fazer desse limão uma limonada e podermos aprender com essas derrotas e saber melhor como colocar as nossas representatividades. Um gancho na questão da taxação do agro, essa reforma tributária, o senhor acha que isso vai ser bom para Goiás e para Rio Verde? Péssimo, péssimo. A reforma tributária ela não vem de encontro às necessidades dos nossos estados e municípios. Tanto é que o governador aqui, inclusive... É o único que tem levantado a bandeira. Né, levantou a bandeira, mas depois da reforma tributária já colocou um aumento aí de 15% no ICMS, né? Para compensar. Para compensar a perca da reforma tributária. Inclusive, os deputados aqui da cidade, os dois que representam o Rio Verde, votaram a favor do aumento do ICMS de 17% para 19%. Mas se você falar, só aumentou 2%. Não. Na proporção, aumentou 15%. Porque é o efeito cascata. Exatamente. Então, aumentou 15% o ICMS. A reforma tributária, ela não veio de encontro às necessidades dos municípios. E eu acho que o Brasil precisava de uma reforma tributária. Mas não do jeito que foi feito. Mas não do jeito que foi feito. A reforma tributária, ela tem que fortalecer os municípios, fortalecer os estados, fortalecer as pessoas. Brasília. Fortaleceu cada vez mais Brasília, e nós estamos vendo que o governo federal vem com déficits, e eles querem cobrar da população e dos municípios esses déficits que vem construindo ao longo dos anos, e principalmente em governos populistas, né, que fazem ações que não vêm de encontro aos anseios da comunidade. São ações de Estado, né? Exatamente. Pessoal, o Papo Ligeiro só é possível graças aos nossos parceiros. Quero aqui falar da Alva Agrícola, que é a representante autorizada GSI, especializada em soluções para armazenagem de grãos, oferece também soluções completas para aves e suínos, com as marcas Agroamaral, Cumberland, AP. É a melhor pós-venda do Brasil. Deputado, voltando um pouquinho na questão da Alego, o senhor como presidente. O senhor já disse, mas eu vou aqui reiterar. O senhor não teve apoio do governo na primeira eleição para presidente da Alego. A Alego é a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. 2019-20, né, mandato. Isso. E mesmo assim foi eleito com 37 a 4 contrários. Teve na segunda eleição 40 votos favoráveis, nenhum contrário. Só teve um deputado que estava ausente. Essa é uma das marcas Lissauer Vieira? A maior marca minha na presidência da Assembleia Legislativa foram 2 fatos. O primeiro fato foi garantir as emendas impositivas que não eram realidade para os deputados. As emendas impositivas, elas
levam recursos até os municípios. Hoje, cada parlamentar, Nilson, tem em torno de 12 milhões e 500 mil reais por ano para poder entregar benefícios na cidade. Seja um benefício de um recapeamento asfáltico, a construção de um ginásio, um investimento na área da saúde, uma construção de uma creche, de uma escola. Independente do partido. Se ele vota com o governo ou não, todos os 41 parlamentares têm emenda positiva. Se ele quiser destinar os 12 milhões só com a cidade, ele pode. Ele pode destinar. Não tem que... Sim, desde que seja 70% nas áreas prioritárias, que é a saúde e educação, e 30% é livre. Então ele tem 70% dos 12 milhões para investir em educação e saúde, e 30% é livre para fazer... Se quiser comprar um trator, o que quiser. Para fazer o que quiser, para investir em qualquer área, no social, em infraestrutura, o que quiser. Então, isso foi um marco gigantesco na minha gestão, porque não existia emendas impositivas e o deputado, para conseguir alguma coisa para o município, ele era obrigado a seguir à risca tudo que o governo determinava. E se ele fosse contrário, então não conseguia nada. Acabou. Não tinha nada. Então, hoje, existe as emendas impositivas graças à nossa gestão como presidente da Assembleia e todos os deputados que participaram da 19ª legislatura, ao qual eu fui presidente. E o segundo maior marco da minha gestão foi a construção da obra da sede da Assembleia Legislativa. Quem conhece, você esteve lá, sabe o tamanho, a grandiosidade daquele prédio. Foi, para você ter uma noção, o Nilson, a maior obra pública individual dos primeiros 4 anos do governo Caiado. 125 milhões de reais gastos lá? 125 milhões de reais, uma obra que estava parada há 17 anos e eu consegui concluí-la com 3 anos e 3 meses. Isso na Covid ainda. Na Covid, com 2 anos de Covid, com todas, parênteses, todos os pareceres da prestação de conta pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás aprovados sem ressalvas. A Assembleia teve 7 casas, deputado. Eu estava estudando. Teve. Começou lá em Goiás e nenhuma casa era própria do Poder Legislativo. A última, que é ali na Alameda das Rosas, era da Prefeitura, teve uma parceria com a Assembleia e tudo mais. Depois, nós fomos pesquisar e vimos que num determinado momento a Prefeitura e o Governo do Estado cedeu e passou em definitivo para a Assembleia. Mas ela tinha um vínculo com a Prefeitura de Goiânia. Vai ser ali naquela Assembleia antiga? Vai ser o Tribunal de Contas dos Municípios. Vai ser o Tribunal de Contas. Tribunal de Contas dos Municípios. Eu queria falar um assunto da transparência do portal da Alego. Eu, juntamente com a equipe do Papo Ligeiro, a Tainara que está aqui presente, o Elias, o Arthur, porque nós direcionamos mais pessoas, para não ficar só o Nilson pesquisando. Tivemos muita, mas muita dificuldade mesmo em conseguir dados financeiros referente aos gastos dos deputados estaduais. Inclusive, eu fui na Alego, entrei em contato com algumas pessoas, mandei e-mail, não fui respondido. Você entendeu? Mandei o WhatsApp, tanto reforçando que a reportagem do jornal O Popular, do dia 25/5/2023, mostra que o portal da Transparência de Goiás é considerado regular. Ainda ressalta que a Alego tem dificuldade em demonstrar dados. Por que é assim? O povo tem direito de saber o deputado quanto que está gastando e não sabe. Não. Deputado, eu fiquei debruçado várias e várias horas durante vários dias para tentar descobrir dados e eu não consegui. Olha, na minha gestão nós tínhamos, e eu posso falar da minha gestão, não posso falar em outra gestão. Eu encerrei o meu mandato em 1º de fevereiro de 2023. Então, o nosso portal, ele foi alterado na atual gestão, com o intuito, acredito eu, de melhorar a transparência no Poder Legislativo, né? Mas os dados na minha gestão sempre foram muito claros, muito cristalinos e muito transparentes, tudo que eram gastos não só pelo gabinete dos deputados, como também pela casa. Nós tínhamos ali uma obra muito grande para prestar contas. Só para você ter uma noção, Nilson, eu coloquei uma equipe de gestão da obra da Assembleia Legislativa, onde eu tinha membros do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público junto dentro da fiscalização, medindo dia a dia, passo a passo. Como se fosse uma auditoria. Exatamente, para nós não termos problema. Eu falei, eu vou ter que sair dessa obra aqui com tudo regularizado, sem problema nenhum. E graças a Deus deu tudo certo, nós conseguimos concluir a tempo.
e fechar as contas da forma mais transparente. Na questão da construção da Lego ou não? Não, aditivo fechado. Não, aditivos teve aditivos. Variação. Não, teve algumas coisas que teve que alterar. Por exemplo, o modelo do piso que ia fazer, uns radios que tinha fora, nós alteramos. Mas em percentuais pequenos, em percentuais não que a gente vê não, 30, 40. E não alterou valores. Tinha gradil do lado de fora, nós resolvemos colocar cortina pro lado de dentro. Então, um substituiu o outro, coisas simples que foram todas autorizadas previamente pelo Tribunal de Contas. É porque uma das coisas que eu prezo muito aqui no Papo Ligeiro é trazer informação real. A gente sabe que tem muita fake news. Então, se eu entro em determinado site e faço uma pesquisa, dependendo do site, e eu não consigo achar confirmação em outros sites daqueles valores, eu não trago. Certo. Porque eu não quero trazer para a pessoa que está assistindo algo que não é verdade. Então, quando a gente chega numa conclusão, numa pergunta, a gente já pesquisou aquilo pelo menos em 2, 3 lugares. Igual, por exemplo, da vida do senhor, assistir vídeos institucionais. Então, a gente sabe que aquilo ali é a realidade. Mas tem casos que a gente não pode acreditar por conta das várias... Existem, infelizmente, a tecnologia, a rede social, ela veio para ajudar, mas tem muito fake news e muitas coisas que não são verdadeiras e às vezes as pessoas acreditam ou se baseiam, né, numa informação que não é verdadeira. Né? Deputado, em entrevista ao Jornal Popular, no quadro Chega Pra Cá, foi sugerido que o senhor precisava tomar um café com o governador Caiado antes do fim do mandato do senhor em 2022, para não terminarem com uma animosidade. O senhor tomou esse café com ele? Não falei mais com ele. Conversei com ele em alguma oportunidade, muito rapidamente, em algum evento que a gente encontrou, ou por telefone mesmo, no dia do meu aniversário e tudo mais, mas no final do meu mandato, o último encontro que eu tive com ele dentro do mandato em 2020, na verdade já era janeiro de 2023, foi um almoço que ele fez para todos os parlamentares, se despedindo daquela legislatura e em agradecimento a todos, foi o último contato que eu tive com ele como parlamentar. Então, depois disso, eu tenho muito contato com pessoas, membros do governo, pelo relacionamento que nós criamos, os 4 anos que nós convivemos junto. Mas, propriamente, assim, com o governador, muito pouco contato, em que pese eu respeitá-lo como gestor do Estado. Já não existe não. Eu sou uma pessoa que não guardo rancor, não guardo mágoa, sei dialogar, sei entender as diferenças. Não concordei com aquela posição dele, ainda continuo sendo contra e crítico, mas eu tenho que respeitar que a maioria venceu. O senhor acha que a política é uma escola para aprender a não ter animosidade das pessoas? Porque o embate, eles são frequentes. São frequentes, no parlamento mais ainda. Se você for rancoroso, daqui a pouco você não faz nada, porque você depende de mais pessoas. E no meio político, você precisa de ter relacionamento e ter portas abertas para o diálogo todos os momentos. Se você fechar portas, você não avança. Essa é a grande realidade. Eu fui presidente da Assembleia por unanimidade e consegui gerir o poder legislativo em várias oportunidades que o governo tinha muita dificuldade de votações lá por conta de não ter voto, e eu que arrumava os votos por conta desse relacionamento, por eu ter portas abertas com todos e respeitar o posicionamento de cada um. Então, o parlamento é isso. A radicalização, ela é muito ruim, né? Ela não é saudável. Não é democrática. Não é. O senhor, como presidente da Aleg, fez uma reforma administrativa, né? Havia excessos de pessoas ou cabide de empregos deixado pela gestão anterior? Não, eu não considero assim. Veio de um governo anterior e também de uma gestão anterior. Então, uma coisa era o governo do PSDB, o governador Marconi, depois outra coisa era o governo Ronaldo Caiado. Nisso eu preciso falar a todos vocês, o governador nunca interferiu na minha gestão na Assembleia, nunca me pediu um cargo, um cabide de emprego, coisas que poderiam, e eu não sei se existia isso ou não em outras gestões, mas nós nunca tivemos esse tipo de, vamos dizer assim, de conversa. O governador nunca me exigiu alguma coisa em troca, como eu também nunca exigi nada dele em votações, em nada disso, porque eu entendo que nós temos que fazer o que nós temos convicção que é melhor para a nossa população e para a coletividade. E não é buscar negociatas internas para poder resolver alguma situação de governo. Então, não existiu isso e nós conseguimos fazer uma reforma grande e até mesmo diminuir consideravelmente o índice de folha. O índice da folha da Assembleia, quando eu assumi, era no limite prudencial já, acendendo a luz amarela para vermelha. E eu entreguei na luz verde. E eu tive lá na Lego, e eu gosto de conversar com todo mundo, assim. Passa uma pessoa que está lá, servidor, vou conversar. Como é que foi a presidência do senhor?
Uma das marcas foi a questão do Vale Alimentação também, né, presidente? Também. E o pessoal é muito grato por isso, né? Eu tenho, graças a Deus, um bom relacionamento com todos os servidores da Assembleia, que gostam muito da gente. Nós conseguimos valorizar os servidores, seja eles efetivos ou comissionados. Criamos o Vale Alimentação, que agora foi ampliado pelo atual presidente, e conseguimos fazer com que os servidores reconhecessem, de fato, o nosso trabalho. É dar dignidade para as pessoas que trabalham, mas também o poder público ele tem que ter a consciência que não precisa ter 30 pessoas num lugar que cabe 10 fazendo aquele serviço. Ou que 10 faz o serviço que 30, talvez tenha 30. Né? Então, assim, porque cada dia que passa as coisas vão pesando mais, vai gerando mais imposto, chega num ponto que a população não aguenta. A máquina pública é muito pesada, essa é a realidade. E eu quero continuar nesse quesito de custo. Eu fiz uma pesquisa pelo IBGE, a relação PIB estadual por deputado estadual em 2021. E foi o seguinte: Minas Gerais, eu peguei o PIB de Minas e dividi pela quantidade de deputados estaduais de Minas Gerais. Tem um PIB de 11 bi por deputado estadual. Goiás tem 6,5 bi por deputado estadual. Já no Acre, 875 milhões por deputado. Concluindo, Minas tem 12 vezes mais PIB por deputado estadual do que o Acre. A máquina pública não é muito inchada, deputado? É demais. Se a gente for pensar nisso... É demais. Se a gente for analisar essa situação, de fato, a máquina pública ela é muito inchada, ela é muito pesada para a população. Então, eu sou extremamente defensor de o que você puder dentro da máquina pública terceirizar, você precisa terceirizar. Porque a iniciativa privada, às vezes, ela cuida muito melhor de um setor público, se você entregar para ele, fiscalizar da forma que tem que ser fiscalizado e cobrar da forma que tem que ser cobrado, do que você pegar uma máquina pública e acabar inchando a folha administrativa. E isso tem muito, você vê estatais aí que tem pessoas que têm super salários e tudo mais, e acaba virando cabides de emprego e aquele ciclo vicioso que precisa acabar dentro da máquina pública. Eu sou totalmente favorável à terceirização para você desinchar e diminuir o custo da máquina pública. A Nayara Barcelos esteve aqui e eu fiz um questionamento para ela e eu vou fazer para o senhor. Falei, vereadora, Rio Verde precisa ter 21 municípios? Quem não assistiu, 21 vereadores. Assiste. 21 vereadores no município? Quem não assistiu, assiste, que a resposta dela está lá. E vou fazer a mesma pergunta pro senhor. Goiás precisa de 41 deputados estaduais? Olha, o parlamento ele é a representatividade da sociedade. Vamos dizer, o reflexo da sociedade, das representatividades estão dentro do parlamento. Seja aqui na Câmara Municipal, na Assembleia ou lá no governo federal, na Câmara Federal. Então lá tem representantes de igrejas, de agronegócio, de esquerda, de direita, dos professores, de todas as classes sociais do nosso país ou do nosso estado. Isso é uma questão muito federal, constitucional. Né? Isso é medido pelo índice da população. Eu acho um exagero 513 deputados federais. 81 senadores. Consequentemente, óbvio que 41 deputados estaduais é muito numa representatividade. Aí você pega Rio Verde, 21 vereadores, aqui ao lado, Jataí, são 10. Né? É uma cidade menor que Rio Verde, mas não é. Rio Verde não é o dobro de Jataí para ter isso. Agora, você veja, Nilson, Rio Verde com 21 vereadores pode ser muito? Sim. Mas você pega cidades como Aparecido do Rio Doce, 9. Entendeu? Então, assim, eu acho que nós temos que começar a diminuir lá da ponta. Para que 9 vereadores em uma cidade que tem 3 mil habitantes? Guedes tinha um projeto, né, dessas cidades com um número pequeno de pessoas para estar direcionando ela para cidades maiores. Não sei. Isso é impossível, porque existe... jogo de interesse. E não é só o jogo de interesse, existe um saudosismo das pessoas que são da cidade. Né? Agora você imagina uma pessoa que mora a vida toda em uma cidade pequena e vai falar, a minha cidade não vai existir mais. Mas assim, houve essa conversa. Sim, né? E seria uma questão para diminuir custo, porque uma cidade com 3, 4 mil habitantes, ela precisa de uma prefeitura, 9 vereadores, 4, 5 secretários, enfim, né? É um custo muito alto, repasses do governo federal, mas, por outro lado, os serviços públicos deveriam chegar até a população que é assistida ali naquele município. Na sua opinião, o serviço público ele tem evoluído, deputado? Tem evoluído, eu acho que ao longo dos anos tem evoluído, nós temos vários exemplos aí de bons gestores, mas eu acho que a evolução do serviço público, ela vem consequentemente com a evolução da cabeça e da mentalidade do eleitor, das pessoas que votam.
Porque nós precisamos conscientizar as pessoas que precisamos ter boas representatividades e pessoas que de fato vão representar a população e fazer o correto, que é retornar o imposto em forma de obras e de políticas públicas. Porque depois que nós começamos com o Papo Ligeiro, a gente passa a estudar a vida dos políticos. Já tiveram vários políticos aqui, doutor Paulo, João Alberto, Nayara, agora o senhor. E a gente vê que todos têm feitos. Tem determinados feitos. Talvez não agrada um setor da sociedade, mas agrada outro. Então também nós não podemos generalizar e falar que o político não está fazendo nada. E muitas das vezes quem fala isso fala sem conhecimento. Né? Exatamente. Então assim, você nós tem temos razão. que mensurar isso. Eu queria falar um pouco de uma referência que o senhor tem. Deputado, o seu pai, senhor Carlos Vieira, foi um homem que, segundo o governador Ronaldo Caiado, abre aspas, revolucionou e transformou o agronegócio da região. E segundo o prefeito Paulo Vale, abre aspas, foi uma referência. O pai do senhor foi um dos desbravadores no plantio de soja aqui na região. Seu pai é sua maior referência? Com certeza. A minha maior referência de trabalho, a minha maior referência de homem de família, a minha maior referência de amizade e a minha maior referência de honestidade. Eu fui criado em um lar muito respeitoso e com bons exemplos, tanto pelo meu pai como também pela minha mãe. A minha família foi criada assim. Então meu pai sempre deu bons exemplos, ele nunca apoiou coisas erradas, que fosse na escola. Às vezes na escola, menino briga, Ele sempre foi muito ele reto. sempre foi muito rígido nisso. E me ensinou a força do trabalho e a honestidade. Eu me recordo dois fatos que direcionam a política. Quando eu resolvi ser candidato a deputado estadual, a família sempre primeiro reluta, né? Olha, será e tal, não vai, porque é difícil. Mas quando eu decidi mesmo, meu pai me chamou e falou, olha, você vai ser e vai ter todo o meu apoio. Mas se um dia você fizer uma coisa errada, você não terá o meu apoio. Então isso me marcou muito. Porque a honra da família, principalmente na política, e eu aprendi isso, ser honesto, sério e cumprir compromissos na vida particular e também na política, porque meu pai me ensinou. E a segunda coisa, Nilson, eu já contei essa história por várias vezes, quando eu ganhei a eleição na presidência da Assembleia, dia 1º de fevereiro de 2019, ganhei do governador, como você já falou e mencionou aqui, o meu pai estava na minha casa. No outro dia, estava o Jornal Popular em cima da mesa do café da manhã, a capa do jornal, a minha foto, e a manchete falando que eu tinha ganho do governador de 37-4. Ele me chamou e falou, olha, não é por esse motivo que ele não te apoiou que você vai atrapalhar o estado de Goiás. Então, um pedido e um conselho que eu te dou. Administre a Assembleia com responsabilidade e fazendo os interesses da população. Né? Então, isso eu sempre levei na minha cabeça e no meu coração, toda vez que eu ia discutir alguma coisa com o governo, fazer alguma ação difícil, eu sempre levei isso, o que é melhor para o estado de Goiás, para a coletividade. O meu pai pediu para mim fazer isso. Então, eu levei isso como exemplo para mim poder ajudar a evoluir e, graças a Deus, não me arrependo, nós tivemos resultados importantes para o estado. Deputado, uma das coisas pesquisando é que muita gente fala também que o senhor é um homem do diálogo, né? Sempre. O senhor está aberto ao diálogo. Sempre. Não importa Nunca se é posição, se é oposição. Nunca fechei a porta. E assim, eu vou citar ela novamente, a vereadora Nayara, porque eu vi bastantes projetos bons dela e nós temos pessoas boas na política. Agora, eu imagino que um presidente de uma casa, que um presidente de uma Câmara, ele tem que estar aberto a discutir quem é posição ou oposição, porque são pessoas que podem agregar. Não é porque o senhor é prefeito, ou o senhor é deputado, e o outro é oposição, que aquilo ali vai ficar excluído. Não? Eu imagino que a gente tem que ter um projeto de governo, e não um projeto de poder. Né? E o projeto de governo, ele tem que visar o interesse coletivo, o interesse da sociedade, do município, do estado, o vereador, o presidente da Câmara ou da Assembleia, visar os interesses coletivos. E às vezes, você tem que ouvir o contraditório. E o contraditório, muitas das vezes, agrega. Porque se você ouvir só coisa boa, daqui a um pouco você está perdido dentro. Só com quem te apoia, que está do seu lado, exatamente. Tudo que você falar, ele vai concordar. Exatamente. Né? E o meu perfil sempre foi esse, Nilson, do diálogo, da transparência, de buscar soluções através de conversas e de diálogos e que sejam melhores para todos. Não
o diálogo obscuro, não republicano. Muito pelo contrário. Sempre trabalhei de uma forma republicana e entendendo os interesses da comunidade. Agora, toda ação que você fizer dentro do público, você vai agradar alguém e talvez desagrade alguém. Isso é natural. Isso não só no público, até no privado. Exatamente. Isso Vamos falar um pouquinho de Prefeitura de Rio Verde? Vamos embora. Deputado Lissauer, o governador Ronaldo Caiado, em entrevista à Jovem Pan, falou o seguinte, abre aspas, o candidato de oposição, ele citou no caso a presidente, mas leva em contexto também para prefeito, o candidato de oposição tem que estar no sol e na chuva. Quem está na oposição não dá para ser frango de granja. Candidato de oposição é galo de terreiro, que aguenta porrada, que vai para cima. E o senhor é oposição em Rio Verde, está preparado? Primeiro que eu não me considero oposição, tá? Agora, estou preparado para isso sim. Primeiro, eu respeito a gestão do prefeito Paulo do Vale e participei dela, porque eu ajudei a reelegê-lo em 2020 e ajudei a eleger o deputado Lucas, que é filho dele. O deputado Lucas hoje está na Assembleia em uma vaga que, teoricamente, era minha aqui de Rio Verde, que eu era o deputado estadual. Então, eu ajudei e apoiei essa gestão. Hoje, ele resolveu a não apoiar um projeto nosso ou a não dar oportunidade para nós, pelo menos, mostrar esse projeto. Respeito, sem problema nenhum. As decisões políticas, apesar de eu não concordar, a gente tem que respeitar. Mas o senhor está mais para frango de granja ou galo de terreiro? Não, muito mais para galo de terreiro e galo de terreiro que vai para cima e que sabe fazer o jogo da briga, né? Mas não a briga no mau sentido. A briga que eu falo é a briga política, de propostas, de ideais, nada de briga no mau sentido. Então, eu concordo com o governador quando ele fala isso, e você pode ter certeza que nós temos ideais, boas ideias, serviço prestado, bom relacionamento e resultado administrativo que me credencia a poder disputar a Prefeitura de Rio Verde, respeitando o que já foi feito, mas entendendo que a nossa cidade é um município que cresce, que desenvolve, que não vai parar de crescer e que nós temos problemas não de cidade de interior mais. Rio Verde tem problemas e desafios de grandes metrópoles e como tal tem que ser tratada por um gestor que tem essa mesma envergadura e musculatura, não só política como administrativa. E infraestrutura também tem que ser pensada a longo prazo. Longo prazo. O que tem de prédio subindo aí é uma coisa que vai dar problema. Deputado, certa vez o senhor pegou e falou o seguinte, que as pessoas, normalmente, na grande maioria das vezes, procuram o deputado, o político, sempre para se beneficiar e não para beneficiar o coletivo. Isso chega a ser desgastante, não chega? Sim. Eu sempre tive prazer em atender as pessoas, em receber as demandas da comunidade, seja ela individual, como também de coletividade, como, por exemplo, entidades e segmentos que representam um determinado segmento. Agora, muita gente, ele vem até você para trazer demandas pessoais e que você sabe que aquilo não vai agregar para uma coletividade. Lógico, nós estamos sujeitos a isso, nós estamos lá para atender a população. Alguém já chegou para o senhor para pagar uma conta de energia ou conta de água? Isso é quase todos os dias. Quase todos os dias. Mas o que eu penso é que nós precisamos... Eu sempre tive prazer em trabalhar pela coletividade, para a comunidade. Uma entidade que representa um setor, seja ele do setor produtivo, seja ele da área social, mas você buscar resolver problemas que você sabe que vai resolver problemas de uma coletividade, de um município, de uma comunidade. Isso sim sempre me motivou a trabalhar na política e fazer com que as coisas acontecessem. Pensar no coletivo. Exatamente. Estamos quase encerrando, mais duas perguntas. Deputado Lissauer, existe a possibilidade do governador Ronaldo Caiado, agora em 2024, migrar para o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, mirando as eleições para presidente em 2026? E caso isso aconteça, o governador pode vir apoiar o senhor a prefeito de Rio Verde? O governador é do União Brasil. Certo. O União Brasil é o partido do prefeito de Rio Verde. Mas aí, no caso, se ele migrar... Ele não vai migrar. No apoio do Bolsonaro. Ele não vai migrar. Se ele migrar para o PL, vai ser em 2025 ou até mesmo lá em 2026. Eu não acredito nessa saída dele do União Brasil nesse momento, até porque está muito precoce ainda a condição de eleições de presidente da República. Nós temos aí
3 anos. 3 anos, tem a eleição municipal agora, que vai refletir muito nas decisões das eleições de 2026, então o governador não vai migrar, ele é presidente estadual do União Brasil, permanecerá no União Brasil, isso eu posso te garantir nesse momento. Depois das eleições, ano que vem, ou meados até abril de 2026, ele pode até mudar de partido e vir para o que PT. esse ano ele toma uma atitude Não tomará. Isso eu posso te garantir. Conclusão nossa. Deputado Lissauer Vieira, a questão da taxação do agro pode prejudicar o senhor na eleição a prefeito de Rio Verde agora em 2024? Não, porque eu fui contra, votei contra e continuo sendo contra. E as pessoas que acompanham e sabem e entendem do processo legislativo, como foi explicado aqui, com certeza entenderão isso, né? E já entenderam isso, muitas pessoas já entenderam. Então, isso, muito pelo contrário. Essa questão me ajuda, porque eu fui daqui de Rio Verde, o único deputado que de fato estava lá. Tinha o deputado eleito, que estava viajando, o outro deputado que também estava viajando, que tinha direito a voto, e não votou porque estava em viagem, e eu estava lá defendendo os produtores rurais, ajudando a convencer deputados. Infelizmente perdemos, como tudo na vida, você pode ganhar ou pode perder. Faz parte do jogo. Deputado, quero te agradecer pela participação aqui no Papo Ligeiro, né? Sei que o senhor é uma pessoa muito ocupada, desejamos boa sorte, e quero também deixar um recado aqui, antes da gente finalizar o programa. Eu quero ressaltar que o Papo Ligeiro está aberto a todos os possíveis candidatos à Prefeitura de Rio Verde. Então nós estamos hoje aqui com o deputado Lissauer Vieira e todos os candidatos à Prefeitura de Rio Verde, o Papo Ligeiro está com as portas abertas. Deputado, muito obrigado. Obrigado, Nilson. Muito obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência. Esse foi o Papo Ligeiro. Fui!